Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Isso aqui é uma história antiga, cara. Eu marquei com ele uma gravação faz 1 ano e meio, alguma coisa assim. E, cara, eu tive problemas de saúde no meio do caminho. Eu tive que avisar pra ele. Ele tava na estrada vindo pra cá de São José dos Campos. Ele tava no caminho, cara. Eu mando uma mensagem pra ele: Rafael, não vou conseguir chegar a tempo, cara. Tô no hospital aqui. Ele, cara, tô na estrada. Puta que vergonha, cara. Então eu publicamente eu peço a você desculpa por aquela pisada de bola, mas Prioridade, saúde é prioridade. O mundo passou, o tempo passou, né? Você cresceu de montão naquilo que você fazia, então tá, vai ter seu... Teoricamente seria a segunda vez que você viria aqui, porque ia te chamar de novo, né? Boa. Olha, o programa só tem 3 perguntas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3, presta atenção para não errar. Teu nome, tua idade e o que você faz. Tá ótimo. Eu sou Rafael Kiso, tenho 41 anos agora e, bom, sou empreendedor ali serial. Atualmente sou CMO, que seria o diretor de marketing, né, para ficar menos chique, da MLabs, que é uma plataforma para gestão de mídias sociais, que hoje é a líder da América Latina, tem mais de 130 mil clientes recorrentes. E além desse meu papel ali na empresa, criando conteúdo, assim como você, praticamente todos os dias nas mídias sociais, ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões com base em dados. É o que eu sempre coloco, né? Marketing digital tem que ser baseado em dados. Ah, que legal. Você nasceu onde? Eu nasci em São José dos Campos. De lá mesmo. Terrinha boa, cara. Que cidade legal aquela lá. Tem irmãos? Tenho um irmão que foi e é meu sócio na consultoria. A minha história, né? Muito tempo atrás, de 2000 até 2015, a gente criou uma agência digital. Inclusive fomos agência aqui da Prudence, que foi seu velho patrocinador aí, né? Então, peraí, mas não pula não, eu vou chegar nela, peraí. Vou chegar nela aqui, ó. Então, a gente foi agência e ele, meu irmão, era meu sócio na agência, né? Que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai, ele era de TI. Meu pai foi um dos primeiros caras de TI aqui do Brasil. Ele foi parar em São José dos Campos, porque ele foi trabalhar na Avibras, depois Embraer, né? E tal, as indústrias de lá. Implantou servidor, então ele era o cara de informática. Naquela época aí não era TI, né? Era informática. Sim. Então eu cresci em meio a computadores, né? A minha mãe, ela era vendedora. Ela era vendedora e tal, e sempre me lembrava dela assim nas lojas e tal, onde ela trabalhava vendendo. E ela trabalhava no antigo Uemura. Sim, eu lembro. Sim. Então, exatamente. Eles são brasileiros, os dois? Sim. Seu pai e sua mãe? Sim. Tá. E teu apelido quando você era criança? Rafinha? Olha que eu não tinha um apelido assim, não. Era os apelidos tradicionais, né? O japonês. Para quem ainda não está nos vendo aqui, sou descendente de japonês. Sim. Então era muito mais comum, né? O japonês, japa. O que o japa queria ser quando crescesse? Eu queria ser diretor de cinema. Olha aí, hein? Pô, boa, cara. Ninguém que veio aqui até hoje falou isso. Jogador de futebol já ouvi um montão. Astronauta mais um tanto. Piloto mais um tanto. Agora, diretor de cinema? Diretor de cinema. Que legal. Eu sempre gostei de filmes e tudo, então tinha essa vontade. E pude, de alguma forma, exercer isso um pouco dentro da própria agência. Dirigindo comerciais e tudo mais. A gente dirigiu um reality show para Tequila José Cuervo em Las Vegas, em México, e foi ali onde eu me realizei, né? Praticamente esse meu sonho. Mas não virei diretor de cinema, né? Virei muito mais o empreendedor do que o diretor. Então, mas você não foi seguir fazer cinema na USP, nada assim. O que você foi? Eu fiz publicidade e propaganda. Tá. Lá em São José? Em São José dos Campos, e aí depois vim para cá, para São Paulo, estudar marketing, e aí fiz gestão de inovação, fiz MBA de marketing, e aí fui evoluindo nesse aspecto do marketing como um todo, e não só da comunicação. Isso foi em 2004, 2005? Me formei em 2003, em publicidade e propaganda, se não me falha a memória, 2007 MBA, e aí foi indo. Muito bem, um cara com diploma de bacharel em publicidade e propaganda tá fudido, né? Mas o meu primeiro não concluído, que foi um pouquinho antes disso, foi engenharia de telecomunicações. Por volta de 99 a 2000, eu entrei na universidade no que eles chamavam de APL, que era um convênio da Universidade do Vale do Paraíba com a Ericsson, depois se tornou Sony Ericsson, né?
que era uma das fábricas grandes também lá do Vale, né, do Sim. São José dos Campos. E aí eu fui fazer engenharia de telecomunicações. Eram 4 anos. No segundo ano eu vim para cá, para São Paulo, para trabalhar. Então não rolou terminar a faculdade. Para mim foi prioridade estar aqui trabalhando com internet, porque eu comecei a trabalhar cedo com internet, em 99, 2000. E eu era programador, né? O começo da história toda com exatas, programação, lógica, etc. E aí vir para São Paulo, né, foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi gratificante porque eu já ganhava mais do que a turma toda que estava estudando para sair de lá como engenheiro. Então, assim, como programador naquela época, imagina, internet começando. Sim. Programador que já entendia internet naquela época ganhava bem. Então, para mim, foi uma decisão relativamente simples, né? E olha que interessante você falando, né, que o impacto que uma grande empresa causa numa região, né, que por estar ali a Ericsson tinha que gerar mão de obra para ela em volta lá, né? E aí ela acaba implicando. Eu acompanhei muito de perto a instalação da Ford lá em Camaçari, na Bahia. Né? E quem conhecia Camaçari antes e viu depois da Ford, cara, aquilo mudou a cidade completamente, né? Os caras meteram. Aí eu fui jantar com os caras lá. E os caras comentando o seguinte: falaram, nós tínhamos aqui um problema de mão de obra terrível. E a gente acabou criando um curso de mecatrônica para a região. A molecada vinha, estudava, tirava o diploma e saía. Então a gente aproveitava, sei lá, se formavam 30, a gente aproveitava 10 na empresa, só que 20 voltavam para a cidade com a cabeça virada. Aí chegava no pai dele que tinha um barzinho e falava, pô, pai, vamos botar um jeito, aprendi uns negócios novos aí, então acaba contaminando a cidade inteira, né? E a cidade vai na onda, né? Que interessante isso, né? Você pegou a bolha da internet? Peguei. Eu estava exatamente nela, né? Sim. Quando eu comecei, na verdade, com internet em 99, aprendi em 95 dentro da universidade, porque eu era monitor dentro da Universidade do Vale do Paraíba. Sim. E naquela época era bem restrito, né? Esse acesso à internet. BBS, aquelas coisas. Exatamente. E aí eu ajudei a fazer a primeira intranet da universidade. E foi isso que me deu conhecimento, inclusive, para montar meu próprio negócio, que surgiu ali em 99, 2000. Trabalhei muito com grandes empresas, principalmente o Banco Itaú aqui em São Paulo, para ajudar a desenvolver Itaú Bankline e tal. Então foi de praticamente 99 até 2007 a gente trabalhando ali no Itaú. Quando eu falo a gente, porque eu já comecei empreendendo, né? Então a gente já entrou lá como consultoria dentro do Itaú, ajudando eles a desenvolver isso tudo, né? Então peguei sim, porque a bolha foi praticamente ali, né? 2000 a 2000, talvez, Foi. 2003. Um estouro maravilhoso. Eu lembro que eu tinha criado, inclusive, foi em 2002, um site chamado BillUp. E era um site que você podia mandar cartões de mensagens via SMS. Então, via ASCII, você podia fazer um coraçãozinho e mandar por SMS, mandar um cartãozinho para alguém. Só que naquele momento, ninguém cobrava nada. Então, as operadoras de telecomunicações não cobravam pelo SMS. Sim. Então, eu desenvolvi um site, você colocava o número do celular da pessoa e mandava o cartão e chegava para a pessoa. Se tornou um dos sites mais visitados naquela época. Eu cheguei a ganhar um prêmio da Microsoft de inovação e tudo Que mais. legal. Quando eu ganhei o prêmio, chamou a atenção. Um ano depois, todos os operadores começaram a cobrar SMS. Acabou o negócio, né? Porque aí não tinha como pagar, porque era tudo de graça. Mas foi assim, eu vivenciei. Quase que eu captei investimento na época da bolha para esse site. Já virar um... Eu me lembro naquela época, eu criei uma palestra chamada E Agora, era o nome dela. 2000 e... Cara, que 2000? 2000, 99, 2000, uma coisa assim. Foi antes do estouro da bolha. Eu estava no mercado de autopeças, né? E falava muito para esse pessoal todo aí. Inclusive montadoras, né? E aí tava vindo esse treco que ninguém sabia o que era. Eu peguei, me mergulhei fundo e fiz uma palestra que, de enlouquecer. Na palestra eu apresentava para os caras uma novidade que estava chegando, inacreditável, chamado Amazon. Que você podia comprar um livro e ele chegava na tua casa. E eu explicava como é que funcionava isso na palestra. E o pessoal olhando aquilo e falando, cara, não é possível, não é possível. Falou, não dá para imaginar hoje o que seria, né? O mundo sem aquela coisa toda lá, né? Mas aí você veio para São Paulo, trabalhar em algum lugar?
Você foi... Eu trabalhei no Itaú por algum No Itaú? tempo, mas assim, como já consultoria, né? Tá. E aí a gente montou um escritório ali na Rua Itapeva, perto da Paulista, e Mas começou a trabalhar para outros clientes também. Consultoria independente. Você nunca foi CLT no Itaú? Nunca Você fui era CLT. consultor. Já era consultor. Então você tem esse bichinho do empreendedorismo aí desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Já começou dono do próprio negócio. Eu tenho uma carteira de trabalho na minha própria empresa. Que legal. Porque no começo a empresa ela foi criada pelo meu irmão, porque eu era menor de idade, não podia nem ser sócio do negócio, mas aí ele me registrou dentro da própria empresa que a gente criou. Né? E aí depois, quando eu me tornei maior de idade, me tornei sócio e nunca mais tive outro emprego. Quando o teu negócio vira agência de comunicação? Foi por volta de 2004 para 2005, porque até então era basicamente uma fábrica de software web, a gente já era mais focado em web. Em 2004 a gente começa a receber convites de agências de publicidade para fazer projetos juntos, então a gente acabou se tornando parceiro de tecnologia, vamos dizer assim. As agências tradicionais todas não tinham agências digitais na época, então a galera entendendo do digital, que digital era importante, precisava de alguém para desenvolver a parte da programação. Então eu fui parar em várias grandes agências para ser essa empresa da tecnologia. Uma delas foi a Macan Erickson, quando a gente entrou para desenvolver projeto para Intel, para Chevrolet e tudo mais. E eu lembro bem que eu entrei lá de terno e gravata, porque eu trabalhava com TI, né? O cara que trabalhava com o banco, todo mundo lá de bermuda e chinelo, tranquilão, né? E aquilo para mim foi um choque inicial. E aí eu parei para pensar, falei, essa turma aqui toda tá me contratando, ou seja, eles ganham mais do que eu, que eles estão me pagando. E o que será que essa turma faz que tá dando tanto dinheiro assim? Foi aí que eu comecei a enveredar para publicidade e propaganda. Foi aí que eu comecei a entender que tecnologia era o meio, não era o fim. Sim. Que a gente tinha que muito mais pensar na experiência, comunicação e tudo, e envelopar aquilo de uma forma que entregasse mais valor. E aí eu fui estudar publicidade e propaganda, e eu fui moldando, né, e adaptando aquilo que era a nossa fábrica de software para se tornar uma das primeiras agências digitais do país. Foi bem na época que começaram a surgir as agências digitais, eu também entrei nessa e transformei o negócio numa agência digital. E era uma época maluca porque era difícil botar valor nas coisas, né? Como é que você media? Lembra o impacto? Como é que você media? O banner vai ter tantas visualizações, o blog do cara era muito complicado e tinha dinheiro rodando ali a rodo, cara. Era muita grana rodando. Porque ninguém entendia direito o que era aquilo, né? Eu peguei uma boa fase, né? Porque assim, a fase inicial, obviamente que quem entrou primeiro foram os grandes anunciantes, que queriam fazer o site, etc. E a cada campanha eles desenvolviam um site novo, tudo novo. E a gente que era de programação, eu ficava abismado com isso. Falei, mas você não precisa criar um site novo a cada campanha, você pode criar um software e trocar só o layout do site, como hoje é o WordPress, né? Então assim, mas naquela época eu não tinha esse conceito. E eu ganhei muita concorrência por causa disso, porque eu consegui trazer eficiência de custo para todos os departamentos de marketing das grandes empresas. Então a gente, por exemplo, eu lembro, a gente ganhou da DM9 a conta da Companhia Atlética, só para dar um exemplo. Sim. E foi exatamente por esse motivo, porque a cada ano trocava a campanha, era um caminhão de dinheiro, e a gente chegou com uma proposta, falando, você não precisa gastar tudo isso, você vai gastar 1/3 disso, a gente faz as mesmas campanhas. Então a gente foi ganhando eficiência de custo, né? Com inteligência. Sim. Aí você viu que tinha um mundo gigantesco aí, né? É interessante porque é uma fase 2004, 2005 até 2013, começa a entrar o smartphone de forma brutal na história. Tudo que era custo de entrada proibitivo foi caindo. Produtora de vídeo quebrou todo mundo, produtora de áudio, né? Porque aquilo que era um negócio que era muito complicado você entrar, de repente você com um aparelhinho pequenininho, uma mesinha de som do nada, você começou a surgir podcasts, né? Dá uma mudança tecnológica no meio do caminho que é muito, muito louca. Quem viveu, eu me lembro, cara, que dureza era. Quando eu fui botar no ar o primeiro episódio do Café Brasil, foi em setembro de 2006. E eu, cara, como é que eu vou enfiar no podcast, cara? Apple, aquele horroroso sistema da Apple, era um negócio tudo difícil, né? Aí eu vou cutucar e descobri que um visionário chamado Walter Longo tinha aberto em Alphaville uma empresa chamada PodBR. Ele abriu em 2005, cara. O podcast surgiu no mundo em 2004, o primeiro apareceu no Brasil em 2005, o Walter Longo viu e abriu uma empresa chamada PodBR para produzir e colocar no ar podcasts.
E aí eu fui nos caras lá e falei, ó, eu tenho um programa de rádio aqui que eu já faço, vou te trazer o CD com o programinha, põe no ar pra mim. E subiu lá pela primeira vez, né? Era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Quando eu olho hoje, cara, a forma como o custo de entrada caiu, é uma loucura, né? Sim, não, pra tudo, né? Então a gente tem como espinha dorsal dessa evolução tecnológica a banda larga. Se você para pra pensar, sim. Tudo foi em torno da banda larga, porque não tinha condições de você fazer um upload de um vídeo em 2005. Sim. Você ia ficar esperando uma eternidade para fazer um upload. Sim. Download já era lento, imagina upload, né? Então, sempre que a gente para pensar, né, por que hoje a gente tem tantas mídias sendo proliferadas, né, com facilidade, qualquer um agora no meio da rua pega o celular, filma e coloca na internet, né? E alcança milhões de pessoas. Porque hoje tem banda para isso. Hoje você tem banda larga e, obviamente, o celular, o smartphone, ele vai em cima disso, né? Então ele vai aumentar a qualidade da câmera, porque é possível você filmar em 4K e subir em 4K. Sim. Senão nem precisaria colocar 4K, Sim. se você não tivesse uma evolução, né, de banda larga. Então a própria banda larga foi a espinha dorsal dessa evolução toda de dar voz, né, de dar vez e voz para muita gente, né, na internet. Você viveu na carne o mix da propaganda tradicional com essa coisa nova que veio na internet que entrou aí, né? Vivi. Fala um pouco disso aí, cara. Eu sou da época do primeiro sutiã, tá? Quando propaganda era o Washington Oliveira, aqueles caras, né? Faziam aquelas campanhas maravilhosas da televisão. Aquilo praticamente era cinema aplicado para comunicação, né? E aí a internet vem e quebra no meio essa história e fica essa luta hoje em dia, né? Os veículos tradicionais morrendo, a internet crescendo, e você viveu isso na carne, né? Eu vivi porque quando eu criei a agência digital tinha esse embate, né, entre as agências, digital e offline, online e offline, um jogando contra o outro. Sim. Não, offline não presta mais, né, nada disso serve mais. E o offline falando pro online, falando, esses moleque aí não sabem nem publicidade, propaganda, é tudo programador, porque as primeiras agências, de fato, eram da galera de TI, não era da galera de comunicação, né? Então teve um bom tempo ali de conflitos, né? Até que as agências offline passaram a criar um departamento online. Sim. Começou como um departamento, até que eles entenderam que não era um departamento, que digital era tudo, tinha que ser digital, qualquer departamento. E aí todas as agências hoje não tem mais online e offline, todas as agências são tudo, né? Basicamente operam tudo. Mas operam muito mais no online hoje do que no offline, porque tem muito mais demanda. Principalmente redes sociais e tudo, criação de conteúdo, campanhas, influenciadores digitais, etc. Né? Sim. Então tem muito mais demanda. Mas foi muito longo esse período de conflitos. Eu lembro que para mim, né, como agência, a gente atendia alguns grandes clientes que tinham 3, 4 agências. E geralmente era uma agência digital, uma agência offline, uma agência de promoção, uma agência de eventos. Sim. E todo mundo brigando com todo mundo. Tipo, não, eu sou melhor, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço. Custo lá nas nuvens, né? Foi. Hoje em dia está muito mais enxuto, porque todo mundo já entendeu que digital, obviamente, né? Agora está muito óbvio, né? Não tem como não ser digital first. Sim. Primeiro pensa no digital, depois, Sim. obviamente, você gasta dinheiro na televisão. Então a gente mesmo, quando fez uma campanha para lançamento do pão artesano, para Pão Puma, a gente fez toda a estrutura do planejamento para começar primeiro no digital, para aprender com o digital aquilo que ia funcionar em termos de comunicação. Então a gente testou comunicações diferentes para depois a turma fazer filme, colocar na televisão, porque aí você já vai com um tiro mais certo, né? Eu acho que esse é o grande... Se você perguntar para mim qual é o grande ganho do digital, é que você tem essa oportunidade, você bota no ar, se tiver corrigido, você corrige em 2 segundos, troca o título. Como é que você trocava um título de um anúncio da Veja, cara? Outdoor. Botou na televisão, não tem mais o que fazer, cara. Ou era aquilo, ou era aquilo. E de alguma forma são os canais mais caros, né? Então assim, são os canais mais caros em que você não pode errar, não tem muita margem para errar, né? Editei um livro e quero corrigir, não tem mais, né? Então a gente não tinha oportunidade de errar. E acho que a tecnologia trouxe essa oportunidade. Pode errar à vontade. Como é que é? Erra rápido e corrigir logo, né? Que foi o grande lance. Você viu uma mudança? A tentação que eu tenho de perguntar para você é o seguinte: do ponto de vista do conteúdo que nós estamos veiculando, da forma como é feito. Eu me lembro vou voltar para o primeiro sutiã, né? Aquela cinema colocado a serviço da propaganda. Você acha que a gente perdeu, ganhou ou está igual
na qualidade desse conteúdo que está passando, com esse imediatismo Sim. de todo mundo fazendo? O que você acha que aconteceu? Na prática, né? Como eu estava falando há pouco, a gente perdeu essas características do offline por conta dessa velocidade da banda larga, a proliferação de novas mídias e a possibilidade de mais pessoas que não são bons comunicadores ou que não são formados, né, em colocar ali a sua vez, sua voz, o seu pensamento. E a gente começa então a ter uma injeção de conteúdos que hoje são considerados mais autênticos, ou seja, conteúdos mais aparentemente caseiros, feitos por pessoas que você fala, nossa, é uma pessoa, não é um ator, e isso se torna mais autêntico, se torna mais a cara e a característica do que são as redes sociais. Porque rede social não é um canal de veiculação de propaganda. Rede social é social. Sim. É sobre pessoas, é sobre relacionamento, é sobre a conversa que a galera faz ali, né? Então você entra na rede social para participar das conversas, ou para criar conversa ou para participar de conversa. E a turma toda que entra na rede social para fazer propaganda como era lá atrás, sofre rejeição. No YouTube, querendo ou não, a galera entra no YouTube e só espera 5 segundos para pular a propaganda, para poder ver de fato o tal do conteúdo, né? Então a gente perde isso lá por conta desse comportamento injetado pela evolução tecnológica, né? Então as próprias agências, os anunciantes, têm que se adaptar a esse novo comportamento. Então hoje, os comerciais, eles têm a cara de um post numa rede social, até na televisão, se você perceber. Sim. Até o que aparece na televisão hoje já tem mais características do que tem nas redes sociais. Então eles que tiveram que se adaptar e não o contrário, né? Sim. Mas é uma evolução irreversível. Não tem Eu tive um bom problema agora, recente, porque vieram muitos patrocinadores do podcast, né? Então, na abertura do Café Brasil, teve uma época que entraram 3 patrocinadores dentro do programa e um no anúncio dinâmico. Então, se bobear, eram 4 anúncios, 4 propagandas antes de começar o programa, né? Que são merchans de um minuto com a minha voz mesmo falando, né? E aí a turma começou a reclamar. Cara, tá demais, bicho. O programa tem 40 minutos e leva 6 para começar. E eu, cara, ligo... vai ver o John Rogan, né? O John Rogan faz isso aí, é a mesma coisa, né? E eu dizendo pros caras, falando, você assistiu a vida inteira, cara. Você via filme na televisão e o filme interrompia para entrar um anúncio. Você via novela, e a novela interrompia. E você nunca reclamou, cara. Por que veio reclamar agora? Mas é exatamente isso, cara. O cara não quer... Ele não quer ser incomodado, né? Com essa... Por outro lado, tem que ter, né? Mas como é que você faz para ter sem causar esse tipo de incomodação? É um belo jogo. O ponto é o seguinte, né? É a tal da interrupção. Então, assim, Sim. Você está olhando o seu conteúdo preferido, seja novela, futebol, etc., e é interrompido para pagar uma propaganda. Então, aquilo gera um desconforto, gera uma dor ali, né? Só que... Que dureza, cara. Só que quando nós éramos pequenos e não tinha internet, né, só tinha meia dúzia de canais, a gente não tinha opção mesmo, né? Então, assim, a gente foi educado que o comercial fazia parte da programação. engole, né? A gente foi educado, então a gente era complacente com a situação. Só que à medida que a gente começa a ter alternativas, e hoje a gente tem inúmeras alternativas, né? Pô, tô te escutando aqui, mas... eu posso clicar aqui e escutar o outro podcast. Sim. Né? Muito simples, assim, né? Sim. Então as pessoas com essa possibilidade de escolha ficam menos pacientes com a situação de propaganda, né? Então, realmente, isso vem mudando muito rapidamente, né? E na prática, né, quando a gente fala de interrupção, o que as marcas e até podcasts devem fazer? Devem fazer conteúdo Sim. que tem a ver com o contexto do patrocinador. Então, assim, um episódio inteiro patrocinado por, né, o patrocinador. E aí você traz como convidado o próprio patrocinador. Enfim, aí você cria conteúdo. Cara, é um melê. Isso é um melê. Você está todo momento tendo que inventar uma forma diferente. Mas olha que legal que você está dizendo aí. Que naquela época da televisão, tinha um intervalo de comercial, tinha que ter, e ali dentro entravam 5 ou 6 comerciais, né? E os caras tinham que se virar para fazer coisas legais. E ali surgem coisas memoráveis, cara. Surgem comerciais que são obras assim maravilhosas que não teriam surgido se você não tivesse a necessidade de vou competir com os outros 4 comerciais aqui. Como é que eu faço para o meu ser mais? Aí você tinha que ter o melhor roteirista, o melhor diretor, o melhor ator, tudo montado ali para ter uma peça. E saem peças maravilhosas. Tem comerciais que
fazem parte da cultura da vida da gente, né? No momento em que você não tem isso, está tudo disperso, ou seja, eu tenho uma palestra minha que eu falo que nós somos a geração Disney, que cresceu aprendendo que história tem começo, meio e fim. Era linear, a história começo, meio e fim. Nos anos 2000 surge a internet, traz um negócio chamado hipertexto. Você está seguindo uma historinha, aparece uma palavrinha azul, você clica nela e é jogado para um vídeo no YouTube. De repente você está em outro lugar, vendo outra coisa. Todo mundo disperso, né? Então tem uma... Como é que eu vou dizer você? Tem um desafio, filha da mãe aí. Quer dizer, agora não é mais uma questão de eu ganhar do meu concorrente anunciante. É ganhar dessa dispersão das pessoas que estão assistindo, né? A gente escuta muito a frase que vivemos na era da atenção. Atenção, sim. Porque, né, a era da atenção agora, então... Mas eu desafio um pouco essa frase nos momentos atuais, nos momentos de hoje. A gente vive muito mais numa era de retenção do que de atenção. Porque a atenção pela atenção não é tão difícil mais ter. Você vai colocar uma melancia na cabeça, faz uma dancinha no TikTok, você vai ter atenção. Sexo, violência, sexo, violência, pessoas em situação constrangedora. Exato. Pô, atenção é fácil você ter. Eu quero saber se você consegue ter atenção e reter essas pessoas para entregar de fato aquilo que você tem que entregar como empresa, como anunciante, etc. Para transformar aquele engajamento em vendas. Porque like não paga conta, né? Mas então você tem que transformar engajamento em vendas hoje. Então na própria época do comercial que você falou, eles iam muito pelo lado do entretenimento. Né? Então todos os comerciais eram muito pensados como filmes. E filme é entretenimento, então você está passando entretenimento. A pessoa então assistia até o final. E acima de tudo, o que o Washington Oliveto fazia brilhantemente, ele criava conversas. Então você assistia aquela propaganda e no churrasco você falava sobre a propaganda. Você conversava, aquilo virava conversa. Era muita emoção, né? Ele ligava muito com a emoção das pessoas, né? Então, ele sempre trabalhava naquilo que era mais popular, né? Então ele trazia, sei lá, uma música que era mais popular para dentro do comercial e gerava conversas. Hoje não é tão diferente assim. Então, assim, a ideia toda lá de trás, ela continua valendo. Eu preciso informar e entreter as pessoas para conseguir passar de fato a informação que eu quero. Então não basta só entreter e não basta só informar, porque quem só informa é rejeitado. Sou eu. Aquela propaganda pura. Sou eu. É tipo o bullet point, o panfleto digital na internet. Ninguém quer ver. Se for só entretenimento, é engajamento por puro engajamento. É só aí a fanfarrice, né, as trends e acidentes, como você falou e tal. Não, eu tenho que informar e entreter. Então, vamos dizer assim, todo o conceito e as técnicas lá de trás, elas ainda servem hoje, se você parar para pensar, para ter atenção e reter as pessoas para que a mensagem seja passada por completo. Você está falando de storytelling, né, cara? Storytelling, que é o que ele fazia muito bem, né? Se for da história do sutiã, querendo ou não, era uma história ali, né? Tinha uma história. E o fato é que esse tipo de informação com entretenimento, o tal do infotenimento, ele gera mais conversas nas redes sociais. Então, redes sociais são sobre conversas, né? Então, dá muito certo na rede social quem entra numa conversa ou quem cria uma conversa. E aí, no começo aqui, né, quando a gente começou aqui a falar, eu falei para você, né, sobre transplante capilar, exatamente. Né? E aí você também já está aí está nos ouvindo com a pista aqui. O Rafael é um ex-careca. Ex-careca. E eu sou um atual careca. E ele acabou de fazer um implante que eu olhei ali, tá perfeito, cara. Falei, que inveja, bicho. E aí isso me fez lembrar da Burger King recentemente fazendo uma ação brilhante para os calvos. Exatamente. Por que eles fizeram isso? Porque eles conseguiram criar uma conversa, eles se tornaram conversa dentro das redes sociais. Falou, todo mundo que for calvo pode pegar um hambúrguer de graça no dia tal, né? Aí tinha o calvo drive-thru, que tinha uma entrada aqui e a saída aqui, né? O calvo piscininha, né? Que era só... Então ele gerou informação, gerou entretenimento, fez um monte de gente ir para buscar seu hambúrguer, mas a galera fazia o que na fila? Vídeo, stories, selfie em Reels, TikTok, contando que tava muita gente cortando o cabelo para poder pegar hambúrguer. Então se tornou conversa e proliferou. Então hoje, para dar certo, você tem que ter esse tipo de domínio. Pegar as técnicas do passado e trazer para a realidade das redes sociais. Que é o velho e bom storytelling. Eu fiz uma... Cara, eu já não me lembro mais se foi um podcast que eu participei ou se foi um vídeo que eu gravei.
que eu estava comentando o seguinte, galera, a tecnologia está mudando a uma velocidade brutal, eu não sei como é que vai ser daqui a 5 anos, se isso aqui que nós estamos fazendo vai continuar a existir. Eu falo, uma coisa que eu sei é, vai ter alguém atrás de um aparelho criando conteúdo. Como é que esse vai chegar em você, eu nem sei como é que vai ser. Vai mudar tudo. Agora, uma coisa que não vai mudar é o storytelling, cara. Você tem uma história bem contada. Me lembro, eu participei do programa do Conexão Mota e a gente falou sobre educação nesses tempos agora, malucos, né? E uma das histórias era essa, como é que um professor consegue competir com um celular na sala de aula? Falei, só tem um jeito, contando história. Se o cara for um puta contador de história, ele ganha de qualquer celular, né? Não tem como, né? E por quê? Porque entretém, né? Então Isso. as pessoas param, prestam atenção, eles criam sei lá, um drama, ou você cria uma curiosidade, ou um mistério, né? A pessoa quer saber o que vai acontecer, né? Sim. Então os bons professores, eles entretêm. Não por acaso você vai ver no TikTok sobre Enem, etc. Quem se destaca, os professores que se destacam são esses que entretêm a turma. E qual é o grande lance aí, é uma coisa que eu bati muito quando eu lancei o meu podcast mais recente, o do Café com Leite, né? Quando eu conto uma história para você, eu estou usando a tua mente como é o meu canvas, né? É um quadro em branco e eu estou pintando na tua mente. Só que é a tua mente, cara, você está construindo aquilo. Então eu estou descrevendo para você aqui o lobisomem e você está montando ele. Se eu descrever para 4 caras, tem 4 lobisomens. A descrição foi uma só. Vão sair 4 lobisomens ali, né? Quando isso acontece, cara, você passa a ser dono da história também. Eu estou contando a minha história, mas você que construiu a tua cabeça, ela é tua também. Isso é irresistível, cara. É por aí. É verdade, Né? é verdade. E por isso que tem um conceito, inclusive, dentro das redes sociais, que é o UGC, que é o User Generated Content, que é o conteúdo criado pelo próprio cliente, consumidor, usuário, né? Isso tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra de um outro consumidor do que uma publicidade feita por um influenciador qualquer. Por quê? Porque ele de fato está participando ativamente da construção de uma narrativa, de uma história sobre uma marca. Sim. Então, consumir uma marca X aqui de água, eu vou contar uma história que eu passei que teve a ver com essa água. Então eu vou contar a minha experiência com aquele produto, com aquele serviço, mas não é um depoimento. É de fato um conteúdo, é uma história, um relato. É tipo aquele lá que pegou fogo e o copo Stanley estava no carro e não aconteceu nada. E a pessoa fez o filme. Aquilo é um UGC. Não foi Stanley que planejou, vou fazer aqui a campanha. Não, foi espontâneo. Só que aquilo é uma história que ajudou a contar uma história da Stanley como um todo. Então eles participaram ativamente da história. E isso tem um peso gigantesco hoje. Então, assim, me fez lembrar dessa técnica. As pessoas estão buscando desesperadamente por... você falou logo no começo, a autenticidade na história, né? Então eu fico meio desconfiado de comprar a água que o Rafael está me indicando, porque eu sei que ele está ganhando um cachê para falar bem dela, né? Exato. Agora, quando é a Dona Maria, que aparece ali falando bem da água, pô, será que esse negócio é para valer, né? Aí tem uma veracidade aí que é um negócio brutal. Que a propaganda antiga dificilmente conseguia fazer, até porque quando você vê na televisão, né? O cara está entrevistando 10 pessoas, 8 estão falando bem. Quem disse que ele não editou isso tudo antes de botar no ar, né, cara? Então, mas na rede, ao vivo, quando você abre o microfone, ninguém segura, né? É que a gente não tinha como contestar, né? A gente não tinha espaço para contestar e a gente acreditava muito porque, assim, tá na televisão, deve ser importante. Tinha já uma prerrogativa, né? Tá anunciando na televisão, é bom. Sim. Então a gente tinha isso. Hoje em dia já não. Hoje em dia, primeiro que a galera nem tá assistindo muito mais televisão, né? Hoje em dia é isso. E aí você pega as próprias celebridades que apareceram nas propagandas, lembra? A Xuxa fazendo Monange, né? Aquela história toda. A Angélica fazendo margarina, etc. Não cola mais. A gente sabe que ela não come salsicha, a gente sabe que o Roberto Carlos no lance da carne, né? Até porque esses caras são destruídos em 2 segundos. Então, todo mundo tem um esqueleto no armário, né? Então, hoje na internet, você vai lá e coloca um lá, todo mundo já abre tudo, a vida inteira da pessoa cai por terra. Eu tô me lembrando agora de uma campanha que o McDonald's fez. Não foi muito antigo isso não, ele lançou uma campanha, era para você reagir com alguma história do McDonald's, era uma coisa assim. Reaja, conte uma história do McDonald's. Tinha uma puta promoção, outdoor na rua, tudo, então conte uma história. Abriram o site e tinha um lugar que você entrava para contar a tua experiência com o McDonald's, né? E eles lançaram o negócio, em 24 horas tinha lá milhares de histórias, 70% eram positivas e tinha 30% negativas. E só as negativas é que
viralizavam, cara. E os caras tiraram a campanha do ar. Ó, 24 horas tirou do ar. Porque o que estava viralizando não era o bom depoimento, era a cagada que foi feita lá, né? Quer dizer, você não tem controle sobre não tem. essa turba, não tem como controlar isso aí. E por isso que hoje em dia você tem que ter muito cuidado com os influenciadores que você escolhe também, né? Enquanto anunciante. Porque tem que puxar a capivara da pessoa, Então, né? chegou no ponto, né? Eu te falei da minha camiseta, né? Stop making stupid people famous, né? Sim. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não vou dar os nomes aqui, mas tinha um pessoal que estava fazendo uma turma de internet, tudo propaganda de um banco. Puta, banco, pá. E foi um negócio chamativo. Olha, o banco entrou, tá com eles, pô, que legal. Passa um tempinho, eles aparecem num evento com a camiseta do outro banco. Vixe. E na camiseta estava escrito: por um bom aplicativo a gente muda até de banco. E eles mudaram de banco porque fizeram um acordo qualquer. Então até anteontem eles estavam advogados do banco X. Chegou um cara com uma proposta melhor, eles mudaram para outro banco lá, né? E eu me lembrei daquela... Você lembra daquela época que tinha uma campanha de cerveja que era o Zeca Pagodinho? Sim. E ele muda de marca. É verdade, né? E foi um escândalo nacional, cara. Ele muda e depois eles buscam ele de volta, né? Quer dizer, imagina na cabeça do anunciante, eu tô apostando em você, boto minhas fichas e você pisa na bola, cara. E arrastou com você a minha imagem. Sim. Cara, você vai ter que desenvolver uma habilidade nova nas agências, né? Que é essa da capivara. Ninguém ia puxar a capivara do Tony Ramos. Não. Até porque não tinha tanto lugar pra puxar, né? Pois é, cara, né? Vamos fazer um anúncio? Vamos. Vamos botar Eva Vilma. Pode chamar. Tarcísio Meira, quanto custa? Chama. Pelé, bota aí. Hoje em dia, cara, Hoje em dia, cadê a capivara do cara? o que acontece hoje em dia é que tem o lance do histórico antigo, que geralmente está no X, né, no Twitter, famigerado Twitter, mas também tem as cagadas futuras, né, porque essa turma aqui não tem papas na língua também, fala o que quer na internet, aí o anunciante fica em maus lençóis muitas vezes, né? Então, a pessoa se posiciona sobre algum assunto ou fala alguma besteira e aí o anunciante tem que tirar o anúncio ou o patrocínio do ar. Né? Você viu essa que saiu recente aí de ter vazado uma lista de influencers, comentário das agências? Para quem não sabe o que se passa, né, que mora em Vênus, aqui na Terra aconteceu o seguinte: alguém vazou aí uma suposta lista de gente que trabalha com esses influencers, falando dos influencers. Então falava, fulano de tal é horroroso, o cara não cumpriu o prazo, o outro é muito bom e assim vai, né? Isso é um horror, né? Porque, cara, como é que eu posso montar o meu negócio? Eu como influencer vou montar meu negócio baseado na minha autenticidade. Eu sou conhecido por ser um cara autêntico, eu chuto o pau da barraca, eu sou extremamente polêmico. Por causa disso eu atraio 30 milhões de pessoas. Aí vai vir uma marca que vai se atrelar a mim. E aí eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou falar para não... você vai perder essa autenticidade. Cara, e aí? Aconteceu comigo. Entrou patrocinador no meu cafezinho. Algumas vezes eu tive que... eu não posso botar isso aqui no ar com o nome do cara atrelado. Eu vou ter que dar um jeito de mudar isso aqui, né? Sim. E queira ou não queira, tem que ser assim. Então você tem que ter esse cuidado, né? Para quem vive disso, para quem de fato é o seu trabalho, né? Então o seu trabalho é ajudar o patrocinador, inclusive, né? Então você tem que ter esse cuidado. Assim como o influenciador tem que ter esse cuidado, também tem que zelar pelo seu próprio comportamento, né? Mas tem um ponto que eu coloco aqui, que cada vez mais o dono do próprio negócio, ou o próprio anunciante de alguma forma, ou executivo, ele também tem que se tornar influenciador do próprio negócio. Porque hoje ele está muito dependente de alguém que nem é do negócio para falar dele, né? E cada vez mais essa turma, os influenciadores digitais, dominam a narrativa. Então, para falar bem, para falar mal, eles têm a comunidade do lado deles, né? Quando a gente começa a traçar uma estratégia para que o próprio executivo passe também a colocar a sua opinião, ser um líder de pensamento, né? Criar conteúdo em cima daquilo que ele já é uma autoridade, afinal de contas ele criou um negócio em cima daquilo, né? Então ele é uma autoridade daquele negócio. Você tem muito menos risco, né, para o próprio negócio. Então, porque é o próprio dono falando. Entendo perfeitamente, concordo com você, só bate numa coisa que é o seguinte: e numa Vale, numa Embraer, uma puta empresa gigante, onde tem um jogo de vaidades e política lá dentro, quem é que vai botar a carinha para dizer eu sou a voz da empresa? Com um compliance
Passa no compliance, senão você não vai falar, né? É praticamente impossível, cara. Você tá falando pra mim aí, você tava falando, eu tava enxergando lá o cara da Chili Beans, né? Aí tu mais. Perfeito. Né? O cara da camiseta lá, das camisetas, pô, legal. O cara é a cara do negócio dele, né? O Rony da reserva. Pinta e borda, porque ele é a cara do negócio dele. Mas ele manda naquilo. Quando eu escalo isso para uma empresa grande, não dá para ser assim, né? Uma montadora, eu não consigo fazer isso na montadora. Mas pensa, quais são as maiores empresas do mundo hoje? Sim, todas elas têm um grandão lá. Se for da Amazon, o Sim, Jeff Bezos, sim. Elon Musk, Sim. Mark Zuckerberg, Meta, só de lucro líquido 44 bilhões Sim. no último trimestre, é um negócio assim absurdo. Então assim, é possível, é. É mais uma questão de querer criar essa pessoa, né? De falar, tem que ter um essa dono. pessoa Tem que ser o dono, cara. tem que ser elegido ali uma pessoa. Mesmo não sendo o dono, tem que ser Os caras tentaram fazer aqui com a Magalu. Magalu virou, né, a maior influenciadora virtual do mundo. Aí você pega agora, vamos pegar, indústria difícil, hein? Indústria farmacêutica. O que a CIMED está fazendo... Eu não vi. Não, que é? CIMED, o João Adib, que é o presidente, Sim. e a Carla Marques, que é a irmã vice-presidente, se tornaram influenciadores do próprio negócio. Era o Sidney Oliveira da... Então, tem, né, da Vita Sol, não, Sidney Oliveira, acho que era Farma... eu não lembro agora. O velho da van. O velho da van. Mas no caso da indústria farmacêutica, concorda que é um setor mais difícil, né? Sim. Como é que você vai criar um influenciador, o próprio executivo, de remédio genérico, entende? É mais complexo ainda. E eles se tornaram, estão fazendo um trabalho assim absurdo. Sim. Eu fui mentor da Carla, porque a Carla me viu falando no TikTok sobre isso, sobre essa estratégia, e ela entra em contato comigo, eu vou lá e treino o time dela, a gente ficou basicamente 1 ano juntos ali trabalhando. E o sucesso que teve, inclusive um dos produtos deles, que é o protetor label Carmed, eles fizeram collab com a Fini, lançaram o Carmed Fini, em 10 dias venderam 40 milhões de reais e zeraram o estoque. Sem fazer propaganda, só por conta de TikTok só em rede e social. influência. E começou com ela dentro do TikTok, né, que é executivo do negócio. Então assim, é um case, né? Sim. Um case a ser estudado. Então Sim. os dois têm hoje milhões de seguidores. E estão todo dia criando conteúdo. Falando de business, né, cara? Falando de business. Então ela filma a reunião, ela sai da reunião, ela fala dos aprendizados, ela vai visitar a fábrica e ela tem sempre uma social media junto, filmmaker junto, criando conteúdo. É basicamente um documentário da vida real, entendeu? E aquilo vira conteúdo, o dia inteiro vira conteúdo para ela. Não, então, eu vi uma publicação interessante. Uma vez eu levei um influencer para falar pra gente. Tinha um bando de velho que queria saber como é que trabalhava a internet. O influencer foi lá e ele virou o seguinte: parem de criar conteúdo, não criem mais conteúdo, filmem o que vocês estão fazendo. Como assim? Pega o microfone, nós estamos conversando aqui agora, liga o celular aqui, nós vamos bater e publica isso aí. Documenta, né? E pra mim, que foi um chute no saco, porque eu falei, bicho, a minha vida é criar conteúdo, cara. O cara veio aqui e falou pra mim, pare de criar conteúdo. Aí depois eu fui ver um cara, um americano, explicando. Falava, não, isso aqui é o seguinte, aqui é documento. Não estou criando conteúdo, estou documentando. Então tem um momento em que eu crio conteúdo e outro que eu documento. Mas eu tenho a impressão que o documento chama mais atenção do que o conteúdo. A galera é curiosa, né, pra saber. Então, onde você está, o que você está fazendo, o que você está falando. E cara, eu não consigo... É que você tem que ter um arsenal de mineradores. Sim. Porque imagina a quantidade de decupação que você tem que fazer de vídeo no dia para achar aquilo que é interessante, né? Sim, sim. Então você tem que minerar muito vídeo. Então tem que ter braço para isso, né? E saber que você está sendo filmado o tempo todo, cara. Tem uma outra visão aí que, verdade. Pra mim, na minha idade, tá? Outro dia veio um cara aqui. Veio entrevistar o cara aqui. Ele desceu do carro com o cara atrás dele. Onde ia e o cara com a câmera. E o cara, que coisa insuportável, cara. Eu não posso coçar o saco aqui, que o cara tá me filmando, pô. Né? Então tem uma intromissão na nossa relação aqui agora, que nós somos só nós dois aqui, tá? Falando numa boa. A gente pode se emocionar. Quando você bota uma porra de uma câmera aqui, muda tudo. Até o fato de eu estar filmando, né? Já mudou tudo, cara. Eu senti na pele. As pessoas vinham aqui, como é que é? Eu falei, é só áudio, todo mundo tranquilo. É ao vivo? Não, é gravado. Mais tranquilo ainda. Cara, quando eu falei tem câmera, a mulherada ficou apavorada. Eu tive programas que não foram ao ar. Só foi em áudio, porque a mulher pediu para ver a imagem. Cara, parece uma bruxa. Não, de jeito nenhum eu não vou. Então,
eu tiro essa autenticidade dela. Talvez por isso esses podcasts que vão ao vivo dos meus Mesacasts fazem tanto sucesso, né? Você não tem ali como... É claro, o cara pode estar desempenhando o papel ali, mas ninguém controla o que vai acontecer. A qualquer momento pode ter uma treta lá e todo mundo vai querer 4 horas assistindo o negócio para... É verdade. Interessante. É verdade. É a realidade. Por isso que o reality show funciona também, né? Quem? Reality show funciona no Brasil, né? Impressionante. No Brasil é o único país que Big Brother chegou na edição que chegou. Tô espiando os outros. A galera adora ver a vida dos outros e por isso que Stories no Instagram é o formato mais amado pelo brasileiro. Uma pesquisa da Opinion Box mostrou, né, os formatos que os brasileiros mais consomem e gostam, né? Stories em primeiro lugar, e em outros países não é. A gente teve, eu falo a gente enquanto Rafael Kiso aqui, CMO, fundador da MLabs, né? A gente tem reuniões com o time da Meta e a gente já teve essas discussões sobre os formatos e tal. E para eles lá fora, o Stories não é tão relevante assim. Aqui no Brasil, Stories é o ápice, porque a galera quer ver a vida dos outros. E é uma coisa que se você for usar o raciocínio lógico, Stories não tem pé na cabeça. Vou produzir um vídeo, vou botar no ar e ele vai sumir amanhã. Que porra é essa, cara? Assista logo, porque daqui a pouco ele some, ele desaparece. Como assim? Então talvez isso até traga um pouco desse senso de vai que vai sumir, né? Ainda mais se você souber dominar as narrativas, storytelling, aí você cria o drama, né? Fala mais uma coisa pra mim, meu cara. Eu entrei, como todo brasileiro que lida com a internet, no negócio de curso online, a coisa toda, você fazer na pandemia e tudo mais, né? Houve uma época que você comprava um lead por 3 centavos. Hoje, bobear custa R$30, né? Então tem uma dinâmica de leilão, que é um negócio maluco. Os custos viram de ponta cabeça. E de repente, 2 anos depois, tudo que eu fazia lá não vale mais. Se eu repetir o que eu fazia 2 anos atrás, é claro, tem coisas que são básicas e não vão morrer, mas a técnica em si, cara, vou fazer um lançamento, vou fazer... Você olha porque, puta merda, esse negócio já não está dando tanto resultado como dava lá atrás. Ou seja, eu já estou trocando dinheiro. Antigamente eu botava 1 e ganhava 4. Hoje eu boto 4, se bobear ganho 4 ou 3, né? Como é que você, como agência, cara, lida com essa dinâmica que muda todo segundo, cara? É como ter que aprender de novo? Como é que é isso? Não é aprender de novo, porque a gente tem que considerar que os fundamentos de marketing eles não mudam. O que muda são os canais e a tecnologia, né? Vamos parar para pensar assim. Muita gente quer decifrar os algoritmos das redes sociais para ter mais alcance, viralizar e tal, né? Só que mais interessante, mais inteligente seria você tentar decifrar o algoritmo humano, o comportamento humano, como é que ele toma as decisões que ele toma, né? Por que ele faz as coisas que ele faz. Isso não muda há muito tempo, concorda? Sim. Por que o ser humano toma uma decisão, né? Então isso não muda. Então assim, se a gente entende muito mais do comportamento humano, algoritmo humano, a gente consegue se adaptar em praticamente qualquer canal daqui pra frente que surgir. Porque por mais que surjam canais novos e realidade aumentada, virtual, sei lá o que, você tem um ser humano do outro lado, você tem um comportamento. Você sabe das necessidades e desejos desse ser humano. Se você entender qual é o momento dele, você entende o que vai motivar essa pessoa, ou melhor, o que vai instalar ali, né, um atalho para que essa pessoa tome uma ação ou faça alguma coisa. Então, enquanto agência, enquanto negócio, eu sempre me baseei muito mais na lógica, nos fundamentos, e eu vou entendendo só as particularidades dos canais de tecnologias para poder estar ali naquele canal adequadamente, né? Mas o fundamento é sempre mais ou menos o mesmo. Pelo que você está me dizendo, então, existem fórmulas. Você consegue desenvolver uma fórmula aqui? Eu diria assim, né? Não é fórmula, é uma lógica. É uma lógica. Se você considerar que é uma fórmula matemática, aí a gente pode começar a entrar no consenso. Que é basicamente as fórmulas matemáticas. Você tem variáveis, né? Numa fórmula matemática você tem variáveis, né? Uma fórmula de Bhaskara, né? E aí você vai fazendo substituições e você chega nos resultados. Então substituições são basicamente assim, você tem a fórmula, você tem as variáveis, uma das variáveis provavelmente vai ser o canal ou a tecnologia, né? Mas a fórmula não muda, né? A fórmula em si, quando a gente fala de matemática. É que o que eu sou contra são as fórmulas mágicas que vendem por aí. Faz 2 stories por dia, todo dia da semana, e você vai crescer, sei lá quantos seguidores. Usa a hashtag, ou não usa a hashtag. Aí sempre tem as falácias, ou tem as verdades ditas absolutas por alguém, né?
e que todo mundo sai replicando aquilo como se fosse verdade absoluta. E aí acontece que todo mundo passa a seguir a manada sem ter base em dados, sem ter base em lógicas. Então não é uma fórmula como essa matemática. É a formulazinha mágica, né? A pílula mágica que todo mundo busca, né? E tem uma questão moral também, né, Rafael? Eu tenho visto aí que a impressão é que é topa tudo por dinheiro, né? Qualquer parada por dinheiro. A questão moral cai para o segundo plano, né? Outro dia eu estava mexendo em alguma coisa lá e eu vi o cara que veio contar sobre modelagem. Vou ensinar modelagem. Pô, interessante, né? Como é que você faz um canal que vai crescer a partir da modelagem? Falei, deixa eu ver o que é isso, modelagem. Aí o cara vem lá e fala, você entra no site americano, cata o vídeo do gringo, copia esse vídeo pra você, muda algumas coisinhas do vídeo, bota a tua voz em cima, usa a mesma imagem, tudo, põe no teu canal, você vai faturar em cima dele lá e você modelou. Eu falei, não, modelou não, você roubou o conteúdo do cara. Você trocou o robô por modelou. E tá tudo bem? Não. Então, pra mim dá um... Não, Peraí, cara. É uma palavra bonita pra falar, você copiou, você roubou. É só isso, né? Mas eu brinco com isso também. Quando eu faço as minhas lives, eu falo pra turma. Falo, gente, sempre que alguém fala que você vai ter que modelar, na verdade é só uma palavra chique pra falar que você tá roubando o conteúdo de algo, ou copiando, né? Sim. Legal, você pode se inspirar, você pode estudar e fazer uma engenharia reversa, mas não necessariamente fazer exatamente a mesma coisa, porque aí você perde a autenticidade. E o que mais as redes sociais querem é autenticidade. E aí só para te dar um exemplo, né, da questão de comportamento e que não muda, independente da época, independente de tudo, né? Então se você pegar lá atrás, o que funcionava muito na televisão? O que mantinha a audiência na televisão, diante da televisão? No Gugu, no Faustão, banheira do Gugu, dança dos famosos, né? O que é banheira do Gugu? Ia colocar lá um homem e uma mulher de sunga branca, de biquíni branco, etc. Ou seja, o comportamento humano, ele não muda. Você percebe? O que atrai a atenção? Você mesmo colocou, né? O sexo, tal. O que mudou é o canal e a tecnologia. Você vai no TikTok, o que é no TikTok? Porra, é uma menina de biquíni fazendo dancinha. Então, assim, o comportamento não muda. O que vai mudar é o canal e a tecnologia. Então, sabendo o comportamento, enquanto negócio, como é que eu me adapto ao canal e à tecnologia, mas sabendo que o comportamento é o mesmo, né? Para fazer a pessoa agir, ou tomar uma ação, dar um like, ou comentar, ou compartilhar. É basicamente fazer ela sair de casa na época lá para ir ao supermercado, né? Para comprar alguma coisa, né? Hoje no cliquezinho. Então é isso. É muito mais uma adaptação do que reaprender tudo, né? E a IA, Rafael? O que você tem para me contar da IA? IA, cara, é um ponto assim, né? Difícil da gente fazer um exercício de futurismo aqui, porque esse negócio vai longe, né? Aí você que gosta de filmes assim como eu, a gente sabe onde que vai acabar. Meu sonho é assistir Indiana Jones comigo no lugar do Harrison Ford. Imagina. Já. Imagina. Diz que a Disney está trabalhando em tecnologias aí que podem surpreender, né? Sim. Mas o fato é, atualmente a IA ela te dá superpoderes para você ser mais criativo, mais rápido, para você fazer coisas que você não conseguia fazer antes numa velocidade muito maior, né? Então, todo mundo obviamente deve usar uma IA. Ninguém vai ser substituído por uma IA, mas vai ser substituído por alguém que usa uma IA. Isso certamente. Sim. Isso certamente, né? Então o fato é, você tem que usar a IA, não tem como, todo mundo tem que partir desse princípio, né, que agora faz parte, assim como faz parte a internet, vai fazer parte a IA. Antigamente a gente falava, né, você está online, você está offline, lembra da época que você ligava o dispositivo móvel, né, os dados, o plano de dados para baixar e-mail, né? Sim. BlackBerry na época, aí depois você desligava, né, porque era caro, né? Hoje em dia a internet está onipresente, né? Assim como a água que a gente bebe, sei lá, o ar que a gente respira, a internet. A gente só percebe quando está sem. Pô, existe internet porque o Wi-Fi caiu. Então a IA vai ser a mesmíssima coisa. Praticamente tudo que a gente já usa, né, inclusive, e passa a usar, vai ter IA e a gente nem vai saber. Internet das coisas, imagino que vem por aí. E teu livro, hein? Meu livro, tenho dois. Tem um com a Marta Gabriel, que é o livro Marketing na Era Digital, que está chegando agora na 3ª edição, então vai ser lançada uma nova edição, já atualizada com todo o panorama das IAs, né?
E eu tenho também meu livro chamado Unbound Marketing, que é um livro de planejamento estratégico digital, para todo mundo conseguir fazer um bom planejamento nessa dinâmica, né, nesse universo aí e tal. E é uma metodologia, como eu disse para você, que ela é basicamente atemporal. Então, por mais que a gente tenha novos canais, se você ler o livro, você vai perceber que dá para criar um planejamento estratégico independente do tempo. Né? E você tem seus canais, qual é o teu canal principal hoje? É Instagram? Eu tô praticamente em todos, mas hoje onde eu tenho mais audiência é o Instagram. Em segundo lugar é o LinkedIn, em termos de audiência. Né? É o assim? LinkedIn. Não é onde eu tenho mais seguidores, mas o LinkedIn, como tem menos gente criando conteúdo, eu tenho mais visibilidade, o alcance é maior. Eu tô com quase 80 mil seguidores no LinkedIn, mas eu tenho semanas que eu alcanço mais pessoas do que no Instagram. E no Instagram eu tô com 430 mil seguidores. Sim. No TikTok eu tô com 130 mil seguidores. E aí no TikTok é muito difícil de você conseguir ter uma linearidade, porque o TikTok ele não é uma rede social, então ele vai muito por meritocracia do próprio conteúdo. Se o conteúdo interessa, ele distribui. Se não interessa, ele para ali. Sim. O TikTok, o Instagram e o LinkedIn, eles são redes sociais. Então eles vão distribuir para os seus seguidores, pelo menos para uma amostra deles, independente se você tem um puta de um conteúdo ou não, você vai ter algum nível de alcance, né? Então o TikTok ele te beneficia quando você acerta, então você pode ter um alcance muito expressivo e ao mesmo tempo, no caso do Instagram e LinkedIn, você tem o benefício de falar pelo menos com quem já te segue mais vezes. Então tem que saber usar as redes nessa dinâmica. Isso aí. Rafael Kiso, como é que é o Rafael? Com PH? Rafael normal, Rafael normal. E Kiso com S. K-I-S-O. K-I-S-O. Se você for no Japão, eles vão falar Kiso. Kiso. É que aqui se tornou Kiso e é isso aí. É isso aí. Meu caro, baita aula, bicho. Acho que dá pra gente dar pra continuar aqui um bom tempo. E o interessante é o seguinte, se eu trouxer você de volta daqui a 6 meses, vai ser uma outra conversa fantástica, porque a velocidade de mudança é um negócio. Eu estava pensando hoje de manhã, entrou ali entrou um anúncio. Eu vi uma molecada anunciando que alguém lançou uma IA nova, que blá blá blá. Falei, cara, como é que você se mantém atualizado com relação a essa? Porque eu venho aqui, pego uma IA nova que lançaram, entro lá, assino, pago o negócio, começo a usar, amanhã de manhã sai outra melhor que aquela. Eu não consigo mais. Agora a disputa não é por quem chega no espaço, né? Agora a disputa é quem faz a melhor IA. Quem faz a melhor IA? Se é a China ou se é os Estados Unidos, porque agora começou a virar uma briga de nações, né? Sim. A China lançando DeepSeek, etc. E para você entender, as próprias IAs, elas estão consumindo os nossos conteúdos para aprendizado, né? Então se você digitar, faça esse exercício, né? Quem está escutando. Eu digitei, as hashtags funcionam nas redes sociais? Aí o ChatGPT foi lá e me respondeu. Eu falei, qual é a sua fonte de referência? Rafael Kiso. Ele me deu o link. Então ele usou o meu próprio conteúdo para responder. Né? O Google é a mesma coisa. Você pergunta para o Google, ele vai mostrar ali no início, né, uma resposta baseada em IA e te mostra as referências. Invariavelmente eu sou uma das referências quando a pergunta é relacionada a esse assunto, né? Então elas estão usando a gente. Então não parem de criar conteúdo, de alguma maneira a gente aparece nos resultados de buscas das inteligências, né? Para não ficar para trás. Meu caro, bem-vindo ao Leadercast. Grande abraço aí. Vou ter a chance de te incomodar um pouco mais aqui, tudo umas dicas boas. Tamo juntos. Valeu, gente.